da leitura da LOMPO. Capítulo 3, do Ministério Público Militar. Seção 1, da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar. 1. Promover privativamente a ação penal pública. 2. Promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato. 3. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. Artigo 117. Incumbe ao Ministério Público Militar: 1. Requisitar diligências investigatórias e a instauração do inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. 2. Exercer o controle externo da atividade da Polícia Judiciária Militar. Artigo 118. São órgãos do Ministério Público Militar: 1. O Procurador-Geral da Justiça Militar. 2. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar. 3. O Conselho Superior do Ministério Público Militar. 4. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. 5. A Corregedoria do Ministério Público Militar. 6. Os subprocuradores gerais da Justiça Militar. 7. Os procuradores da Justiça Militar. E 8. Os promotores da Justiça Militar. Na Procuradoria Militar, são procuradores da Justiça Militar e promotores, a nomenclatura muda, né? Isso. Artigo 119. A carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos cargos de subprocurador-geral da Justiça Militar, procurador da Justiça Militar e promotor da Justiça Militar. Diferente da carreira do Ministério Público do Trabalho, que é procurador do trabalho, procurador regional do trabalho e subprocuradores gerais do trabalho. Seção 2, do Procurador-Geral da Justiça Militar. Artigo 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o chefe do Ministério Público Militar. Só fazendo um adendo, Maria, que nenhum desses membros que a gente está falando da Procuradoria da Justiça Militar, eles são militares, tá? Eles são civis, né, concursados, porque a Justiça Militar, ela integra o Poder Judiciário da União. Ela não integra as Forças Armadas, razão pela qual eles não são militares, nem do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, nem das polícias estaduais. Artigo 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, escolhidos em lista tríplice, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar, antes do término do mandato, será proposta pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral da República, mediante deliberação obtida com base no voto secreto de 2/3 dos seus integrantes. É a mesma regrinha que a gente utiliza para a nomeação do Procurador-Geral do Trabalho. Que para eleger é voto plurinominal, facultativo e secreto, e para destituir, voto secreto. E aí essa destituição será sempre proposta pelo Conselho Superior
ao Procurador-Geral da República, tanto no caso do Ministério Público Militar, quanto no caso do Ministério Público do Trabalho. Só para fechar, como para destituir, é como se fosse uma penalidade, ele está sendo destituído antes do prazo, a votação precisa ter um quorum específico, por isso que é a maioria de 2/3 dos seus integrantes. Artigo 122. O Procurador-Geral da Justiça Militar designará, dentre os subprocuradores gerais, o vice-procurador-geral da Justiça Militar, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Artigo 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao STM, Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 124. São atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar: 1. Representar o Ministério Público Militar. 2. Integrar como membro nato e presidir o Conselho de Procuradores da Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público da Justiça Militar e a Comissão de Concurso. 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar, segundo lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. 4. Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Militar. 6. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Militar. 7. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. 8. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. 9. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. 10. Decidir, atendida a necessidade do serviço, sobre a remoção a pedido ou por permuta. B. Alteração parcial da lista bienal de designações. 11. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público Militar, ouvido o Conselho Superior nas hipóteses da lei. 12. Dar posse aos membros do Ministério Público Militar. 13. Designar membro do Ministério Público Militar para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. C. Assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. 14. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 15. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 16. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos de carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, submetendo-a ao Conselho Superior. 18. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público Militar após sua aprovação pelo Conselho Superior. 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. 20.
praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Militar. 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Militar. E 23. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 125. As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar previstas no artigo anterior poderão ser delegadas: 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as nos incisos 13, a linha C, e 22. 2. A Procurador da Justiça Militar, as dos incisos 1 e 20. Seção 3. Do Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Artigo 126. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 127. Compete ao Colégio de Procuradores da Justiça Militar: 1. Elaborar, mediante voto plurinominal facultativo e secreto, lista tríplice para escolha do Procurador-Geral da Justiça Militar. 2. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Parágrafo 1º. Para os fins previstos no inciso 1, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores Militares disporá sobre seu funcionamento.